como economizar e quais são as prioridades nessa época do ano, já que o Brasil está passando por crises. E para falar um pouco sobre isso, eu converso agora com Luciana Caetano, que é economista e não nutricionista, como eu falei. A gente estava falando de comida depois aí, mas é economista. Luciana, muito obrigado por sua participação e ter aceito o nosso convite. É sempre um prazer conversar com vocês. Bom, eu já te pergunto o seguinte, quais são as prioridades nessa época do ano ou durante todo esse ano que 2015 foi complicado para muita gente? A definição de prioridade é complicado porque vai depender de pessoa para pessoa. Por exemplo, tem gente que está endividado, tem gente que não está endividado, tem gente que tem compromisso com escola. Então, o que cabe a cada pessoa é definir a sua lista pessoal de prioridade. E aí, compreendendo que dívida contraída precisa ser paga e quando você atrasa isso por muito tempo, o custo é muito alto, porque a taxa de juros normalmente é muito elevada no Brasil para qualquer modalidade de crédito, principalmente se estiver vinculado a cheque especial ou cartão de crédito. Então é importante que você consiga fazer uma boa gestão da tua renda, fazendo um controle de gasto ao longo do ano, de modo que você não venha ter problemas ao longo do exercício, que é uma dificuldade para muita gente, principalmente quando você tem um quadro de elevação de desemprego associado à inflação alta que corrói o poder de compra das pessoas. Então, isso, obviamente, impõe uma gestão mais rigorosa desse orçamento, de modo que você possa dar conta de tudo, sem ter que recorrer a empréstimos com taxas de juros muito elevadas. Então, para quem tem algum dinheiro guardado em casa, que eu acho difícil, mas o que ela poderia fazer? Primeiro, então, pagar o que for os juros mais altos, como cartão de crédito e cheque especial. Exatamente. Ontem eu atendi uma pessoa, por exemplo, que recebeu um valor de 40 mil reais e tinha três financiamentos. Financiamento imobiliário, um empréstimo pessoal e material para construção. O que você deve observar? Qual é a menor taxa de juros? E a menor taxa de juros você mantém, as taxas de juros mais altas você se livra. Por quê? Porque o ônus é maior, o custo do capital é maior. Então, o importante é você sempre fazer a comparação. Se não consegue fazer isso sozinho, pede ajuda a alguém para você fazer a comparação, qual é o custo de cada financiamento, de cada empréstimo desse, de modo que você possa se livrar dos que têm um custo mais elevado, ou seja, aqueles que têm uma taxa de juros mais alta. Se você está, por exemplo, enrolado com cheque especial ou cartão de crédito, quita isso e substitui essa dívida por um empréstimo pessoal, que normalmente a taxa de juros oscila entre 1,5% ou 2%, a depender de cada banco. Então, é importante que você consiga ter essas informações e consiga tomar a decisão se apropriando das informações corretas. Para quem está pensando em investir, a poupança ainda, que tem aquele dinheiro na poupança, ainda continua rendendo, é uma boa vantagem ou não? Olha, a poupança normalmente era uma das rentabilidades mais baixas. O grande problema é qual é o teu tempo de resgate. Existem aplicações, por exemplo, que você só pode fazer o resgate com 1 ano, com 2 anos. A poupança você tem aí 30 dias. Você tem várias opções. Agora, o que vai definir qual é... E é importante considerar o seguinte, quando você sai da caderneta de poupança, a tua taxa de risco é maior para qualquer outra modalidade de aplicação. Então, você pode perder dinheiro, você pode investir e, a depender de como seja esse contrato, você pode retirar menos do que o valor principal. A poupança não, a poupança vai tirar o que você investiu mais 0,5% pelo menos. Então é importante, claro que você tem 0,5% com a inflação que ultrapassa isso, já deixa de ser uma grande vantagem, porque você não tem nem ganho, você só tem uma reposição, uma correção monetária. Mas de qualquer modo, para quem não tem uma urgência em fazer o resgate, a caderneta de poupança acaba sendo uma boa opção. A gente viu que a Raquel falou antes do intervalo sobre a gasolina vai aumentar mais uma vez. Então, o que é que o consumidor tem que fazer? Pois é, teve um recuo pequeno e agora voltou a aumentar novamente. Olha, o grande desafio é você sempre adequar os teus gastos à tua renda. Então, se você tem uma perda de poder aquisitivo por conta dos produtos serem inflacionados, você corta o produto principal que foi inflacionado ou outros para fazer uma compensação. Eu aconselho as pessoas sempre a se organizarem pelo menos, no máximo, com 80% da renda, de modo que você tenha uma margem de 20%. Nem sempre isso acontece, né? Nem sempre acontece, mas é um exercício que é importante ser feito. Você ter uma planilha de controle de gasto, pelo menos por 3 meses, para você ter noção do quanto cada categoria de gasto compromete do teu orçamento e você não deixar que isso ultrapasse 80%. Por quê? Porque você vai ter sempre uma despesa extra que vai acontecer, que você não consegue adivinhar, e você ter uma folga para não ter que recorrer a cheque especial ou ficar rolando dívida. Você não paga integralmente a fatura do cartão de crédito, por exemplo, a taxa de juros é de 14% ao mês, ao ano isso vai dar mais de 300%. Então, assim, é importante que você compreenda quais são as regras do jogo para que você se torne um bom jogador e tire proveito disso. Porque o mercado é um jogo. Se você não se posiciona com as informações à mão, a tendência é você levar desvantagem nesse jogo.
Outra dica importante para o consumidor, quando for ao supermercado, é interessante que leve aquela listinha com tudo que vai comprar, porque quando a gente não vai, parece que a gente termina colocando no carrinho coisas a mais. Pois é, e você acaba esquecendo e tendo que voltar novamente, o que já é um desperdício de tempo e de deslocamento. Você tem um custo de deslocamento, seja de transporte coletivo ou particular, sempre é um custo. Então é importante sim que você tenha a lista de compra e mais ainda, que você aprenda a fazer pesquisa de preço e busque alternativas quando um determinado produto estiver muito caro. Como a gente hoje está com uma desvalorização cambial acentuada, o dólar está em torno de 4, às vezes é um pouco mais, a tendência é que os produtos importados, por exemplo, fiquem mais altos. Você pode substituir pelos nacionais, a depender do que seja. Então é importante que você crie alguns movimentos para você driblar um pouquinho essa tendência de inflação mais alta associada a uma perda de poder aquisitivo do salário graças à inflação mais alta. Para a gente encerrar, como você falou aí, em alta do dólar, então para as pessoas que gostam de viajar para a Europa, para os Estados Unidos, com essa alta do dólar, a opção seria tentar fazer algum roteiro, algumas férias aqui no Brasil Turismo mesmo? nacional, com certeza. Inclusive, acho que alguns setores têm tirado proveito disso, em razão de você ter hoje um custo maior para a saída para outros países. Então, é importante, inclusive, que os estados tentem explorar mais o turismo, a atividade turística, considerando a possibilidade de você ter aí uma movimentação maior. Claro que com um momento de corte de gasto, então até mesmo para fazer turismo, eu acho que as pessoas estão puxando o freio de mão. Mas é uma possibilidade, você consegue ver as oportunidades exatamente na crise. Ok, Luciana, muito obrigado por suas explicações. Espero que as pessoas de casa absorvam um pouco do que a Luciana falou aqui e vamos economizar.